Ó, aqui diz o seguinte: determine a distância entre os pontos dados. E nós temos algumas questões aqui. Deixa eu resolver a letra A para nós. Então, o ponto A tem coordenadas 5 e 2 e o ponto B tem coordenadas 1 e 3. Qual é a distância entre os dois, né? Entre A e B? Faz a diferença entre os valores de x, que no caso vai ser 5 menos 1 ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas y, no caso 2 menos 3. Viu? Eu comecei com A e terminei com B, então é 2 menos 3. Tá? Isso aí... Opa, tem um quadrado aqui, né? Falei dele e ia pegar uma rasteira. 5 menos 1 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então aqui 16 mais 1 deu 17. Beleza, a distância ao quadrado dá 17. Então agora eu passo esse quadrado em forma de raiz e fica aqui, deu raiz de 17. Só isso, Thiago? Qual é a raiz de 17? Não preocupa com isso não, a gente só está calculando a distância. Bom, se eu soubesse o valor aqui da distância, tipo assim, metro, centímetro, milímetro, eu colocaria ali. Tá? Mas aqui seria unidade de comprimento, para ser rigoroso, né? 0,17, raiz de 17, unidade de comprimento. Beleza? Bom, deixa eu resolver aqui a letra H. É uma situação interessante. Deixa eu apagar esse indivíduo para resolver a letra H. A letra H já, a letra D. Letra D. Eu quero a distância entre H e I. Então, eu tenho a equação. Faço a subtração das abscissas, ou seja, menos 1 menos 1, tá? Um é da fórmula e o outro é da própria coordenada. E faço a subtração das ordenadas, 5 menos 12 ao quadrado. Então, a distância entre H e I ao quadrado, bom, ali 1 menos 1 vai dar 0. 0 ao quadrado dá 0. Vou colocar aqui só para ser o velório das abscissas. 5 menos 12, nós vamos ter menos 7. Menos 7. Menos 7 ao quadrado vai dar 49. Muito bem. Então ficou 0 mais 49 dá 49. Eu pego esse quadrado e passo ele em forma de raiz. Então a minha distância entre H e I deu 7. 7 unidades de comprimento. Beleza? Bom, eu quero que vocês resolvam isso como uma atividade do Google Classroom, a letra C. Deu para entender? O que vocês vão fazer? Simplesmente vão pegar o menos 5 subtrair do 0 para as coordenadas x, coordenadas x, e subtrair 4 do 0 para as coordenadas y, e depois tira a raiz, do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui. Tá? E coloque esse resultado no Google Classroom. Uma questão que vai estar especificada lá. Deixa eu resolver mais uma questão aqui para nós. O ponto B tem ordenada nula e dista 5 de A, que possui ambas as coordenadas iguais a 4. Determine a abscissa de B. Bora tentar representar aqui esses pontos. Então, e ele diz assim: o ponto B tem ordenada nula e dista 5 de A, que possui ambas as coordenadas iguais a 4. Então, o ponto A tem as coordenadas 4 e 4. Muito bem. E ele está numa distância de 5 do ponto B. Diz que ele tem ordenada nula. Bora pensar aqui na ordenada nula, bem aqui.
De repente até esteja errado. Mas está percebendo que a ordenada é nula? Não sei o valor de x, que é a abscissa, mas eu sei que a ordenada é nula. Certo? Então ele está em cima do eixo x. E sei que essa distância aqui é 5. Bora ver? Então, igual a diferença das coordenadas x, que no caso 4 para o A e um x que eu não sei, que é isso que ele quer, ao quadrado, mais a diferença das ordenadas y. Então, 4 para o A e 0 para o B. Essa distância ele falou que é 5, então 5 ao quadrado, 4 menos x ao quadrado, vou deixar por aí. Então aqui ficou 4 menos 0, que é 4, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25, não quero mexer ainda, não quero fazer esse produto notável aqui, mais 16. Quando eu passar esse 16 para lá, ele vai ficar 9, né? Então vai ficar 25 menos 16 igual a 4 menos x ao quadrado. 25 menos x, 9, 4 menos x, isso ao quadrado. E agora eu posso mandar esse quadrado para lá, vai ficar 9, vai ficar raiz de 9, né? Raiz de 9 igual a 4 menos x. Eu sei que raiz de 9 é 3, 4 menos 1. E aí, isso aqui é fichinha para vocês, né? Então vai ficar 4 menos 3, que vai dar 1. Fechamos o valor da abscissa. Só isso. Amiguinhos, na edição eu estava conferindo que o final dessa questão está incompleto. Então estou colando justamente o final correto dessa questão. O que viria a acontecer aqui? De certa forma, até aqui, tudo beleza. A questão é que quando eu tiro a raiz de 9, né, nós temos dois resultados. Nós temos mais ou menos 3, porque 3 ao quadrado dá 9, e menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, eu tenho essa situação aqui, correto? Então, daqui desmembra duas soluções. Uma com o sinal de mais, que foi o que eu resolvi, certo? 4 menos x. E aqui eu tenho o quê? Que o x vai dar 1. Essa é uma resposta. Mas eu também tenho com o sinal negativo. E com o sinal negativo, o x dá 7. Então, essas são as duas soluções. X pode ser 1 e também pode ser 7. Como é que é isso, Thiago? Porque aqui no meu gráfico, tanto ele pode estar na abscissa 1, quanto na 7. Eu também tenho a distância 5, também para o outro lado. Tá ok? Esse aqui é o final da questão. Abraço para vocês. Vamos continuar com a aula. Vamos encerrar agora com o que nós chamamos de ponto médio. É uma definição interessante. Se eu tenho dois pontos, A e B, com aquelas coordenadas que nós conhecemos, xa, ya para A, xb, yb para B, esses dois pontos, a distância entre eles forma um segmento, certo? E esse segmento tem um ponto médio. E esse ponto médio também vai ter coordenadas, que no caso, xm e ym seriam as coordenadas dele. Eu tenho uma fórmula para calcular essas coordenadas. No caso, se eu quiser a coordenada x média, viu? A coordenada do ponto médio, certo? Eu pego o quê? Eu pego as coordenadas dos pontos, no caso, xa e xb, e divido por 2, certo? Só isso. E se eu quiser a coordenada y, Thiago, do ponto médio? Eu pego todas as coordenadas y dos dois pontos, ya e yb, e divido por 2. Difícil, hein? Deixa aqui.
Então, as coordenadas do ponto médio vai ser a média das coordenadas dos pontos. Interessante, né? Bora aqui rapidinho para finalizar nossa aula, fazer um exemplo. Determine as coordenadas do ponto médio dos segmentos cujas extremidades são os pontos. Então, na letra A, eu tenho o ponto A de coordenadas 1 e 2 e o ponto B de coordenadas 2 e 4. Bora calcular então o ponto médio deles. Na letra A. Então, a coordenada x do ponto médio, eu vou somar as coordenadas x de cada ponto e dividir por 2. Então, 2 mais 1 dá 3. Eu não vou colocar 1,5, vou colocar 3 sobre 2. Deixa assim mesmo. E a coordenada y do ponto médio? Soma as coordenadas y dos pontos, 2 e 4, e divido por 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2 dá 3. Então pronto, o meu ponto médio tem coordenadas 3 meios e 3. Fechou. Se você estiver curioso, quiser resolver as outras aqui, me manda a resolução, sei lá. Ou então só se divirta. Bom, nossa aula foi essa. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Abraços para vocês.